Sabe aquele branco que dá na hora de falar em público? Pois é, tem um motivo. Fique aqui no vídeo que eu vou contar pra vocês. Bem-vindos ao Canto da Fono, meu nome é Bárbara Lopes, sou fonoaudióloga e atuo na área há mais de 10 anos e por isso eu posso dizer para vocês que o trabalho de oratória, ele é importantíssimo para quem quer falar em público, para quem quer conversar melhor com diversos tipos de pessoas. E hoje nós vamos falar sobre aquele momento, que dá um branco na hora de falar em público. Por que será que mesmo você tendo se preparado, mesmo você conhecendo todo o script daquilo que você pretende falar, né? Treinado bastante, estudado bastante, feito ali a sua lição de casa, porque mesmo assim, quando a gente está numa situação de estresse para falar em público, por que dá branco? Então, olha só, a gente tem um principal motivo que é a questão da irrigação sanguínea, né? Mas para isso a gente vai voltar um pouco lá nas nossas reações de medo e fuga. Quando nós nos vemos diante de uma situação estressante, e isso inclui o medo de falar em público, isso inclui aquele momento ali que a gente vai falar para mais pessoas, ou até mesmo para uma única pessoa que representa uma autoridade, alguém que a gente considera um pouco distante, a gente tem um receio de falar com essa pessoa e pode sim dar esse mesmo sentimento, né? Inclusive com uma paquerinha, um namoradinho, às vezes alguém que você está querendo ali se aproximar mais, e aí pode parecer que você é bobo na hora de conversar, né? Porque você meio que esquece tudo que tinha planejado. Mas não é isso. Olha só o que acontece. A nossa oxigenação, quando a gente está ali numa reação, né? O medo de falar com as pessoas gera isso. Gera uma reação de medo de fuga. Semelhante ao que acontece quando eu já falei aqui no vídeo anterior, quando você está sendo perseguido por um cachorro, né? Então, olha só. Nesse momento, nosso sistema simpático, né? Ele é ativado. E o que ele desencadeia? Aquela questão da respiração ofegante, coisas que a gente também já sabe, né? Então, a respiração ficou ofegante, o coração bate mais forte, né? E mais acelerado. E uma das coisas que acontece é o desvio, né, do grande volume de irrigação sanguínea vai para os grandes músculos quais? Da coxa, do braço, por quê? Essa reação que o seu organismo está se preparando para ter, ou ela é de fuga, e aí você precisa de bastante sangue ali nos grandes músculos da coxa, por exemplo, da panturrilha, para poder correr, ou ela é de ataque, então você precisa de muita irrigação na musculatura, por exemplo, dos braços, para você se defender, para você atacar o seu oponente, né? Então, é um instinto mais primitivo, mas ele acontece. E, em consequência, a gente tem uma diminuição desse fluxo sanguíneo na região cerebral. E isso faz até mesmo, não só a questão da memória, né, dos apagões, mas até mesmo uma questão de tontura, uma visão um pouco embaçada. Esses sintomas, eles são típicos ali do estresse, tanto para falar em público, da ansiedade, do medo, tá bom? E existe também um outro fator. Por quê? Quando eu tô com medo, quando eu tô com uma reação de ansiedade extrema ou de estresse extremo, como eu falei, a gente ativa esse sistema de fuga, né? E a minha atenção, ela vai estar sempre direcionada para os locais de escape, né? Então, ou para perceber perigos no ambiente, então ela vai ser direcionada para o ambiente externo ao invés do seu ambiente interno, tá? Então, você vai querer fugir, você vai querer procurar lugares estratégicos para sair correndo, você vai prestar mais atenção no movimento de alguém que está ali na plateia que você está conversando. Se o seu colega, né, vamos supor que você vai apresentar um trabalho em grupo no colégio. Se o seu colega começa a conversar com o outro do seu lado ali no momento da apresentação, aquilo te distrai extremamente, tira o foco da sua atenção. Por quê? Nessa estratégia de fuga e de ataque, você acaba concentrando a sua atenção no ambiente ao invés de ser ali na questão da memória de trabalho, de tudo aquilo que você já preparou previamente para apresentar. Então, tem tanto essa questão, né, da irrigação sanguínea, quanto essa questão da atenção que ela é desviada para o ambiente externo ao invés do seu ambiente interno, né? Existem estratégias, obviamente, depois a gente pode fazer um vídeo só falando sobre isso, mas eu acho interessante que você saiba por que dá esse branco. Quando a gente entende a causa, fica mais fácil tratar
aquele problema, tá bom? Abraço para vocês, gente. Se inscrevam no canal. A gente vai ter mais vídeos aqui para falar sobre esses assuntos de oratória. A gente tá nessa série, né, da Fala Teen, que é uma série de oratória para adolescentes. Então aqui a gente ainda vai ter muito conteúdo legal. Se inscreva, encaminhe para os seus adolescentes aí, para os seus jovens, aqueles que você percebe que tem algum receio de falar em público. Abraço para vocês.